Olá, meu nome é Cleuton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. E o nosso tema, características étnicos, culturais, econômicas e ambientais do Brasil. Você está pronto já para iniciar o ano letivo de 2021? Se você disse que sim, então vamos primeiramente fazer uma revisão do que você aprendeu o ano passado. E aí, em breve, seu professor vai estar trazendo novidades para você. Vamos lá, então? Herança étnico-cultural brasileira. Vamos começar por aí. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São os índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Quando você olha essa fotografia que está na tela, dá de perceber que existe, de fato, várias composições, várias matizes da nossa população brasileira. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses três povos, me refiro aos índios, brancos e negros, foram se misturando e formando a base de nossa cultura, que se manifesta nas atividades econômicas, folclóricas, religiosas e nos aspectos do próprio espaço vivido por todos nós. E aí você vai perceber nessa figura que essas características elas estão manifestas em todo o território e algumas delas são reconhecidas no mundo inteiro, que vão dar uma identidade, ainda que às vezes equivocada, de como é que é a nossa cultura no Brasil. É o caso vendido pelas agências de turismo, por exemplo, que o Brasil é o país do carnaval, o país do futebol, o país das praias, o país das maravilhas da floresta amazônica e muitas outras características culturais que é muito vendida nos pacotes de turismo há muitos anos, até os dias atuais. Mas com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou por aqui. Voltando ainda nessa questão histórica para você entender. Além de trazerem a cultura e costume de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem povos africanos para o Brasil. Eles trouxeram da África pessoas para trabalharem aqui como escravos. Outra característica importante implantada pelos portugueses foi a língua portuguesa. O idioma que hoje falamos é também uma herança deixada pelos portugueses. Isso é importante a gente lembrar. Porém, olha esse detalhe, fica bem atento nisso. O português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. Quem já alguma vez ouviu o Cristiano Ronaldo com as suas entrevistas vê que realmente o sotaque, a forma de falar é totalmente diferente da nossa, embora a nossa origem do português seja de lá. Agora, por que isso? Essa diferença se deve à influência de outras línguas, que houve uma mescla dessas outras e permitiu que tivesse uma identidade própria do português brasileiro. Então, uma delas, a própria língua indígena. Nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi indígena, como jacaré, arara, tatu, ipê, jacarandá, pamonha, mandioca, cajuzeiro, são algumas delas. Mas eu quero também apresentar para vocês outras palavras que já ouvimos de nossos pais, por exemplo. Veja só aí na sua tela. Palavra de origem tupi, socá, carpi, de cortar o mato, cutucar, de espetar, mingau, vem do mingaú, aquilo que empapa, coroca, vem do tupi-curuque, velha coroca, já deve ter ouvido esse termo, né? Essa velha coroca, de você aquela coisa tá resmungando, tiquinho, de tiquira, gota, peteca, de peteque, bater a mão aberta, chorar as pitanga, pitangue, vermelho, chorar lágrima de sangue, nhe, 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 falar sem parar, está jururu,
tristonho. Então, aí são algumas palavras, tem muitas outras, mas só para ilustrar um pouco da contribuição da língua indígena na nossa formação também linguística. Para a religião, os negros trouxeram a crença nos espíritos, o candomblé. Na música brasileira são utilizados vários instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram na nossa língua portuguesa, com sotaques e palavras como senzala, moleque, macaco e quindim. E aí tem uma fotografia do candomblé, né, uma característica da crença afro-brasileira. E aí quero também trazer um quadro com outras palavras que com certeza você já deve ter ouvido falar que ela tem a sua origem, né, na língua dos povos africanos. Olha só, mochila, larica, miçanga, sova, canjica, machixe, cafundó, bunda, matuto, carimbo, birita, coque, zoeira, sapeca, abadá, tagarela, dengoso, tanga, moleque, xepa, fubá, babá, lambada e muitas outras que você pode pesquisar e ver como é rica essa cultura que nos ajudou a formar a nossa. Com uma formação tão diversificada, a cultura brasileira é bastante rica e ampla. Somos, na verdade, uma combinação de artes, religiões, culinária, costumes e de modo de vida e de comunicação bastante diversificado. Essa diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece nossa cultura, traz consigo um problema, um grande problema, a discriminação. Vamos então observar essa interseção dos círculos aí, do verde, do laranja e do azul. Laranja os brancos, verde os índios e azul os negros. Veja que isso aí vai resultar exatamente em toda a condição social e as formas das relações econômicas e que se perpassam em toda a sociedade brasileira. Então eu tenho aí brancos com os índios, os mamelucos, índios com os negros, os cafuzos, e o branco com os negros, os mulatos. Depois você dá uma congelada nessa tela aí e veja direitinho isso aí, porque há sempre a interseção na ligação de um com o outro. Muito bem, então tudo isso faz com que a história da nossa sociedade brasileira tenha traços e consequências da formação da população brasileira durante os séculos, e a sua forma de exploração e sua forma de dominação. E isso, com certeza, traz discriminação e preconceito em função de alguns grupos que, ao decorrer dos anos, dos séculos, ficaram para trás, ficaram empobrecidos, e isso, com certeza, é um dos frutos dessa discriminação e preconceito que tem na nossa sociedade. Quanto à herança portuguesa na economia brasileira, como destacou o economista Celso Furtado no monumental Formação Econômica do Brasil, nossa nação durante muitos séculos foi descrita como uma economia baseada em ciclos econômicos, que se alternavam inicialmente com o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, os metais preciosos e o ciclo cafeeiro. Todos esses ciclos contribuíram para que a metrópole extraísse uma ampla gama de recursos da colônia, mantendo essa última empobrecida e não melhorando de forma estrutural a riqueza de Portugal. Esses recursos serviram apenas para satisfazer os luxos e o conforto de uma elite degradada. E aí eu queria dar um destaque nesse quadro para você identificar exatamente esses ciclos e quem estava envolvido nele e quais os impactos que isso trouxeram no decorrer dos séculos para a formação do nosso povo brasileiro. Então, o pau-brasil, no século XVI, acontecia o escambo com os indígenas, as trocas. Na cana-de-açúcar, século XVI e XVII, e aí quem estava envolvido nisso? Trabalho de africanos escravizados. O ciclo do ouro, século XVII e XVIII, trabalho escravo de indígenas e africanos, além da mão de obra branca. E o café, século XVIII e XIX, trabalho escravo de africanos. Vejam que até aí esse grupo de índios e negros estavam totalmente subordinados e, com certeza, isso influenciou fundamentalmente nos grupos que são mais empobrecidos na nossa sociedade brasileira.
O Brasil estava inserido no comércio global. Os portugueses carregavam seus navios com mercadorias advindas do Oriente Médio, principalmente temperos, frutos do mar, tecidos, lãs, dentre outros. Esses produtos eram trocados com as colônias portuguesas da África por escravos, olha o detalhe, e levados ao Brasil, esses escravos, onde esses últimos eram deixados e os navios eram novamente carregados com produtos extraídos da colônia, principalmente cana-de-açúcar, pau-brasil e metais preciosos. Mas apesar do Brasil ter uma herança de colonização de exploração predatória, devemos destacar alguns aspectos inerentes ao nosso espaço. O Brasil é um país organizado de forma de república federativa e está localizado na América do Sul, sendo o maior país dessa região com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Além de ter uma população multicultural, apresenta uma gama de riquezas minerais e uma biodiversidade invejável, presente em vários biomas do território, como demonstra a seguir as imagens. Então temos aí o bioma amazônico, que tem a sua floresta densa, o bioma do Cerrado, que tem também a sua imensa riqueza, o bioma do Pantanal, que é muito famoso por muitos artistas irem pescar nesse Pantanal, o bioma dos cocais, presença de muitas palmeiras, o bioma da caatinga, e aí você vai ter os cactos, que está muito presente nessa cultura aí, a mata das araucárias, olha essa vegetação da araucária muito presente, principalmente no estado do Paraná, e os pampas, que você vai perceber aí o tipo de campos naturais. E aí a gente entra no nosso exercitando. É claro que essa é uma temática muito ampla, apenas para dar um repeteco para você tentar recordar o que você estudou o ano passado. Mas vamos lá então. Além de trazerem a cultura e costumes de seu país de origem, Europa, foram responsáveis por trazerem povos africanos para o Brasil. De quem estamos nos referindo? A situação, de que ela está se referindo à situação acima? Letra A, ao colonizador japonês. Letra B, ao colonizador russo. Letra C, aos norte-americanos. E letra D, ao colonizador português. E aí, fez a sua escolha? Não está difícil, pelo que nós estudamos agora há pouco. Quem respondeu que a letra D tá certo, muito bem, é o colonizador português, foi ele que veio para cá, trouxe sua cultura e também trouxe os povos africanos. E a segunda, para encerrar, essa diversidade cultural presente no povo brasileiro, ao mesmo tempo que enriquece nossa cultura, traz consigo um grande problema. Qual seria? Letra A, fome generalizada. Letra B, novas oportunidades de emprego. Letra C, discriminação, preconceito, seja social ou racial. E letra D, povo de características homogêneas, social e economicamente. E aí, fez sua escolha? Se você respondeu letra C, tá certo! Meus parabéns, você acertou as duas. Discriminação, preconceito, seja social ou racial. Com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou outro do componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!